Bomba! Em uma reviravolta surpreendente, Bolsonaro acabou de dar um sonoro não para Ricardo Nunes. As negociações que muitos acreditavam ser sólidas começaram a ruir quando Bolsonaro, em uma reunião tensa, declarou que não gravará nenhuma campanha para Nunes na televisão. O que parecia ser apenas um rumor, agora ganha contornos de realidade, com fontes confiáveis afirmando que Bolsonaro pode estar preparando um vídeo histórico onde confessará publicamente que cometeu um erro ao apoiar Nunes. As implicações desse rompimento podem sacudir os alicerces políticos como nunca antes. Nos bastidores, a tensão está no ar. Valdemar Costa Neto, líder influente do Partido Liberal, PL, já deixou claro que um rompimento entre Bolsonaro e Nunes poderia ter consequências devastadoras. Rumores fervilham sobre o que Valdemar pode fazer, e há quem diga que ele estaria disposto a tomar medidas drásticas para preservar a unidade do partido. Alguns insiders sugerem que Valdemar ameaçou, sem rodeios, que se Bolsonaro realmente romper com Nunes, ele não hesitará em expulsá-lo do PL. O que parecia ser uma simples divergência política agora se desenrola como um drama de proporções épicas. O clima nos corredores do poder está eletrizante. A possibilidade de Bolsonaro se aliar a Pablo Marçal, uma figura controversa e carismática, apenas aumenta a especulação. Será que Bolsonaro realmente fará essa mudança radical, sacrificando uma aliança construída ao longo de meses? E o mais importante, como reagirá o público, que já está acostumado com as manobras imprevisíveis de Bolsonaro? A resposta ainda está no ar, mas uma coisa é certa. Essa decisão poderá redefinir o panorama político brasileiro, provocando uma onda de reações que vão desde o choque até a celebração. Enquanto os apoiadores de Ricardo Nunes tentam entender o que aconteceu, uma sombra de incerteza paira sobre o futuro de Bolsonaro dentro do PL. A batalha que se desenha é mais do que uma simples disputa de poder. É uma luta pelo controle da narrativa política do país. Se Bolsonaro realmente der o próximo passo e romper com Nunes, poderá enfrentar a fúria de Valdemar e o possível isolamento político. Mas, como sabemos, Bolsonaro nunca foi de recuar diante de desafios. O que ele fará a seguir é um mistério, mas o desenrolar dos próximos dias promete ser explosivo. Não se surpreenda se, por acaso, acontecer algum incidente com o avião de Pablo Marçal ou se ele sofrer um ataque direto. As nuvens estão carregadas, não apenas no céu, mas também nos bastidores políticos. A esquerda está em pânico, sentindo o chão tremer sob seus pés. Jair Bolsonaro, o homem que já enfrentou batalhas titânicas, agora está prestes a romper com Ricardo Nunes, um movimento que promete virar o jogo. Há um cheiro de traição no ar, e Bolsonaro o sentiu de longe. Descobriu que Valdemar Costa Neto, alguém que deveria ser um aliado fiel, estava tramando nas sombras. Segundo a Folha, o próprio Valdemar teria recebido uma proposta da esquerda, uma oferta irrecusável para trair Bolsonaro. O golpe foi orquestrado com precisão cirúrgica e a assinatura de Ricardo Nunes no documento foi o toque final desse pacto sombrio. O enredo se complica ainda mais com a entrada de Tabata Amaral, a candidata à Prefeitura de São Paulo. Ela, com um sorriso frio nos lábios, desenhou um plano malévolo para prejudicar Marçal, acreditando que seria sua obra-prima. Contudo, a realidade lhe reservou uma surpresa amarga. Em vez de derrubar Marçal, suas redes sociais suspensas se tornaram o estopim de uma revolução digital. Marçal, astuto e resiliente, criou uma nova conta em questão de horas. E nas últimas 24 horas, seu nome ecoou em todas as esquinas da internet, enquanto o Google registrava um recorde histórico de buscas. O que era para ser sua queda se transformou em um renascimento digital, alimentado pela curiosidade e pelo apoio de seus seguidores.
Mas as sombras continuaram a se mover. A maior facção criminosa de São Paulo, conhecida por sua força e influência, sentiu o gosto amargo da traição. A esquerda, que havia selado um acordo com eles, não cumpriu sua parte do trato. O resultado? Um plano macabro foi revelado: a morte de Pablo Marçal. As engrenagens desse plano já estavam em movimento. A data e o local foram escolhidos a dedo. Um comício em uma comunidade onde Marçal estaria vulnerável, cercado por aqueles que deveriam ser seus apoiadores, mas que agora poderiam ser seus algozes. Nesse cenário de intrigas e conspirações, Tabata Amaral jogou mais uma carta. Acusou Pablo de usar um canal no Discord para recompensar pessoas que fazem cortes de seus vídeos, espalhando-os pelas redes sociais como uma epidemia viral. O que parecia ser um simples campeonato de cortes, onde os melhores eram premiados, tornou-se uma arma poderosa. Os trechos dos debates de Marçal ganharam uma visibilidade sem precedentes, causando um verdadeiro alvoroço na internet. Mas por trás dessa estratégia havia algo mais obscuro. Afinal, o que há de errado nisso? Será que Pablo não pode recompensar seus seguidores por ajudarem a divulgar sua mensagem? Isso é ilegal? Antes de responder a essas perguntas, é crucial analisar o contexto em que tudo isso está acontecendo. Estamos em pleno processo eleitoral, onde cada movimento é observado com olhos críticos. Pablo Marçal é um candidato e, como tal, está sujeito às regras do jogo. Regras essas que são rígidas e não toleram desvios. Essas regras incluem limites de gastos de campanha, a obrigatoriedade de declarar todos os gastos na prestação de contas e a comprovação da origem dos recursos. Se um candidato ultrapassa esses limites ou omite informações, isso pode ser considerado abuso de poder econômico, uma infração grave. E se houver abuso, as consequências são severas. A candidatura pode ser cassada e o candidato pode ficar inelegível, mesmo após ser eleito, destruindo todas as suas ambições políticas. Além disso, há uma questão ainda mais delicada: o pagamento de prêmios durante a campanha. Isso é proibido, uma linha que nenhum candidato deve cruzar. As empresas, que muitas vezes estão por trás desses pagamentos, também estão proibidas de agir em nome do candidato. Somente o próprio candidato, seu partido ou a coligação têm o direito de realizar gastos de campanha. Qualquer desvio dessas normas é visto como uma tentativa de manipular o processo eleitoral, algo que as autoridades eleitorais não toleram. Neste tabuleiro político, cada peça move-se com cautela, mas também com intenções ocultas. Os olhos de todos estão voltados para os próximos movimentos de Bolsonaro: Valdemar Costa Neto, Tabata Amaral e, claro, Pablo Marçal. Enquanto Marçal luta para manter sua candidatura viva, as ameaças ao seu redor se intensificam. O plano para silenciá-lo está em andamento e a cada dia que passa, o perigo se aproxima. Será que ele conseguirá escapar desse labirinto de traições e conspirações? Ou será que o destino já selou seu trágico fim? A tensão aumenta a cada segundo, enquanto as forças sombrias se movem nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Pablo Marçal, que já foi um nome pouco conhecido, agora é o centro de uma tempestade política, onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre o sucesso e a ruína total. E enquanto todos esperam pelo desfecho, uma coisa é certa: este é um jogo perigoso, onde as regras são feitas para serem quebradas e onde a verdade é a primeira vítima. Mas o tempo está correndo e as escolhas precisam ser feitas. No final, a história será escrita pelos vencedores, mas quem serão eles? Pablo Marçal, que ousou desafiar o sistema, ou seus inimigos, que não medem esforços para destruí-lo? A resposta está nas mãos do destino,
E só o tempo dirá quem sairá vitorioso deste confronto épico. Até lá, todos os olhos permanecerão fixos nessa batalha de gigantes, onde o suspense só aumenta e o fim ainda está longe de ser escrito. Ao redor do candidato Pablo Marçal, surge uma outra configuração de abuso relacionada ao meio de propaganda. Isso porque a lei eleitoral não permite que seguidores, por exemplo, paguem impulsionamento de conteúdo em favor dele. Em resumo, esses são os fatos do caso e as possíveis repercussões jurídicas que vão depender, é claro, da confirmação das acusações feitas por Tabata Amaral no pedido que ela fez à Justiça Eleitoral. Antes do julgamento, Pablo Marçal terá a oportunidade de apresentar sua defesa e uma ampla investigação será conduzida para que a Justiça chegue a uma conclusão. Mas, feita essa análise inicial, por que comecei o vídeo falando que Pablo Marçal foi censurado? Porque sim, Pablo Marçal foi censurado. E isso independentemente do mérito das acusações de Tabata contra ele. Independentemente de qualquer discussão sobre o mérito, o que aconteceu com Pablo Marçal foi, sim, uma censura errada, abusiva, ilegal e absurda. E por que foi censura? É muito simples. O juiz eleitoral simplesmente mandou derrubar todas as contas em redes sociais de Pablo. Isso é a maior censura que uma pessoa pode sofrer hoje em dia. Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu li a decisão inteira. Veja aqui uma ordem de censura determinando a suspensão temporária de todos os perfis oficiais até então usados por Pablo Marçal nas redes sociais Instagram, YouTube, TikTok e Twitter, agora X, até o final das eleições. Tudo censurado. Por que isso é a maior censura possível nos dias de hoje? Porque as redes sociais são a nossa praça pública atual. É onde as pessoas discutem, debatem, se informam, interagem entre si, trabalham e se entretêm. É também o principal meio de comunicação de um candidato com o eleitorado. Antigamente, as pessoas iam a palestras. Hoje, Pablo Marçal pode falar para 100, 1000 ou talvez 5.000 pessoas presencialmente. Mas quando ele fala nas redes sociais, ele atinge 1, 2, 3 milhões de pessoas. É a principal praça pública dos tempos modernos. Quando um juiz vem e derruba as redes sociais de um candidato ou de qualquer pessoa por conta de um possível ilícito, o que ele está fazendo de fato é pressupor que não só todo o conteúdo da rede social da pessoa é criminoso, ilícito ou ilegítimo, como também que todo o conteúdo futuro será criminoso e ilícito. O que, obviamente, é um absurdo, já que o judiciário não tem bola de cristal e não poderia jamais fazer esse tipo de presunção. É como cortar a língua de alguém porque essa pessoa falou algo proibido. Isso é o que se fazia na Idade Média. Ao fazer isso, você não está apenas punindo a pessoa pelo que ela disse no passado, mas também está impedindo que ela fale no futuro. E é exatamente isso que aconteceu com Pablo Marçal. Ele teve sua língua cortada. Todas as suas redes sociais foram derrubadas, inclusive aquelas que cresceram e alcançaram visibilidade desde a época em que ele era empresário. Isso é absurdo, é surreal e é o exemplo mais perfeito possível de uma censura prévia. O que torna tudo ainda pior é que isso está acontecendo durante o período eleitoral e com um candidato. Ao ordenar a derrubada das redes sociais de Pablo Marçal, o juiz não está apenas violando o direito de Pablo de se comunicar com seus eleitores, mas também o direito dos eleitores de São Paulo de se informarem sobre os candidatos para fazerem uma escolha consciente. Essa ação é uma interferência gravíssima na soberania do voto e no processo eleitoral democrático. Além disso, é uma clara violação da Constituição que proíbe a censura prévia.
Não só a Constituição proíbe essa prática, como também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que possui força supralegal no Brasil, ou seja, está acima das leis comuns, ficando apenas abaixo da Constituição. Essa convenção também proíbe a censura prévia. Para ilustrar como essa decisão é ilegal, o Marco Civil da Internet, que regula as redes sociais, proíbe que um juiz derrube a conta inteira de alguém. Se uma pessoa comete um ilícito, como publicar um post criminoso ou uma incitação ao crime, a lei permite apenas que esse post específico seja derrubado, jamais a conta inteira. A lei expressamente determina isso para evitar a censura. O argumento é simples. Só porque uma pessoa publicou algo ilícito hoje, não significa que todos os posts futuros serão ilícitos. Assim, não se pode impedir Pablo de exercer todo o seu discurso futuro, presumindo que será ilegal por conta de um ato passado. E o que é ainda mais preocupante é que o juiz emitiu essa decisão de forma provisória, sem ter examinado profundamente o caso. Isso é errado em todos os sentidos. Explicada a censura, qual é o impacto dessa censura na campanha, especialmente a de Pablo Marçal? Aqui é onde vemos o tiro no pé que essa jogada da Tabata Amaral representou. De um lado, Pablo Marçal simplesmente explodiu em visibilidade na imprensa e nas redes sociais. Do outro, Tabata está sendo duramente criticada por uma postura que muitos estão vendo como autoritária, o que gerou diversos memes contra ela, que vou mostrar a seguir. Primeiro, veja a visibilidade que ela deu para Pablo Marçal. Dá uma olhada nessa matéria do The Investor que diz o seguinte: com perfis derrubados, Marçal atinge recorde de buscas no Google. A matéria continua, destacando que a movimentação gerou um aumento explosivo de engajamento de Marçal na web, com buscas relacionadas ao seu nome, registrando um pico histórico no Google. Parte desse movimento foi utilizada por Marçal para migrar parte do seu público para contas reservas não citadas na decisão judicial. Outra prova disso é que, em poucas horas, as novas contas de Pablo Marçal nas redes sociais explodiram em seguidores, ultrapassando até mesmo Tabata Amaral, que tem 1,5 milhão de seguidores. Pablo também ultrapassou o próprio Guilherme Boulos. Agora, Pablo está com 2,7 milhões de seguidores, enquanto Boulos tem 2,3 milhões. Isso em pouquíssimo tempo. Parece que esse tiro saiu completamente pela culatra e por várias razões. Quando olhamos para o que aconteceu com Tabata Amaral, acompanhamos uma forte reação contra ela nas redes sociais. O que não faltou foram memes criticando sua postura, o que desgastou muito sua imagem. Vou mostrar aqui alguns dos memes que circularam neste fim de semana.